Como talvez tu tenha reparado, o ângulo está um pouquinho diferente, né? Mas isso é porque eu comprei um suporte novo para o celular, o meu estava ficando meio instável, então ajustar a altura, essas coisas nunca fica exatamente igual, né? Mas eu acho que esse ângulo tá bom, tá legal, tá pegando um pouquinho mais da mesa aqui, mas acho que não faz muita diferença. O resto continua exatamente a mesma coisa, tá? Agora, se isso é algo bom ou ruim, aí cabe a ti decidir. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui uma conversa, um diálogo. A gente vai continuar conversando sobre a nossa temática do prazer. Agora, com essa ideia, a gente está nesse segundo momento da temática, digamos assim, onde a gente está pensando em situações, contextos que trazem um gostinho um pouco diferente, um tom, uma particularidade para a nossa sensação de prazer, Então, a gente conversou há 2 vídeos atrás sobre a ideia da satisfação, de um prazer resultante de um esforço, de um sofrimento, de uma dor, um pouco naquela nossa ideia de transformar uma emoção negativa, em uma emoção positiva, como a gente pode ter um prazer aí depois de um processo, de um investimento, de um esforço, de uma ação que envolve um certo esforço, sofrimento, dor, envolve uma certa emoção negativa, para a gente botar no nosso exemplo do bolo, como fazer o esforço de fazer o bolo, acrescenta um prazer diferente, na hora que a gente vai comer, aproveitar, degustar esse bolo. A gente falou também sobre degustação, a ideia de que às vezes algumas limitações, algumas sutilezas, elas podem potencializar o nosso prazer ou pelo menos trazer um gostinho diferente para ele, pensando na nossa ideia do bolo também, como às vezes aquele bolo que tem um toque de limão, maracujá, canela, enfim, aquela coisa mais suave, traz um prazer diferente, para esse bolo e até a nossa própria habilidade em degustar, em ir talvez um pouquinho no sentido contrário que a gente costuma seguir quando a gente está falando de estímulos prazerosos, Normalmente a gente vai buscar mais intensidade, mais quantidade, mais duração, E como a gente pode modificar um pouco o nosso prazer, potencializar ele ou pelo menos trazer um tom um pouco diferente quando a gente começa a perceber essas limitações, essas sutilezas, esse menos, de um jeito um pouco diferente. E seguindo essa proposta, eu passei a semana, pensando assim, na questão, prestando atenção em situações prazerosas ao longo do dia, da semana, quando esse tema surgia, numa conversa com amigos, pacientes, familiares, livros, enfim, fiquei pensando nisso e aí me vieram algumas situações, em que eu acho que é interessante de a gente explorar e pensar um pouco aqui, Vamos trazer para o nosso exemplo do bolo, tá? Vamos voltar para esse exemplo do bolo, eu acho que ele está sendo bem educativo, bem interessante de a gente explorar. A gente falou do prazer sensorial, de um bolo gostoso, a gente falou de prazeres subjetivos, de um bolo de aniversário, a gente falou no prazer em, às vezes, resistir e não comer o bolo, e não ter a experiência. A gente falou num prazer de fazer o bolo, numa satisfação de fazer o bolo. A gente falou na degustação dessas, de um bolo, às vezes com apenas um toque de limão, de maracujá, ou até quando a gente consegue degustar aquele bolo que a gente não tem acesso sempre, que é o último pedaço, que tem uma limitação, Mas aí eu queria trazer aqui, por exemplo, uma situação onde, quando a gente
aprende a fazer um bolo diferente, vai atrás de uma receita ou nos contam, né, nos falam uma receita diferente de bolo e a gente olha, que legal, como é prazeroso aprender uma receita diferente de bolo, né? Claro, a gente gosta de fazer bolo, né? Não é muito o meu caso, sou um zero esquerdo na cozinha. Gostaria de aprender, acho que no aprendizado eu até conseguiria tirar algum prazer. Mas numa outra situação, né? Por exemplo, outra situação que me veio aqui na cabeça, né? Quando a gente está ali fazendo o bolo, e às vezes é o mesmo bolo de sempre, mas a gente percebe que a gente está melhorando. A gente está conseguindo, o bolo está ficando mais gostoso, alguns erros que a gente cometia, a gente está cometendo com menos frequência, né? Está acertando mais o ponto, não está queimando, não está ficando abatumado, tá melhor aquele bolo, né? A gente está melhorando a nossa habilidade, a gente está desenvolvendo uma competência, né? Esse não é o meu caso, né? Que nem eu falei, eu sou um zero à esquerda quando a gente está falando de culinária, né? De cozinha. Mas como é bom quando a gente percebe que a gente está melhorando, né? Quando a gente está desenvolvendo essa habilidade, como envolve um prazer aí também, né? E como é bom quando a gente consegue estudar determinados assuntos, né? Quando a gente consegue se dedicar para aprender, para melhorar, para desenvolver uma competência. E aí me veio essa palavra, né? Do estudar. Como é bom estudar determinados assuntos, determinadas coisas, né? E é isso que eu queria falar nesse vídeo e trazer aqui. Eu não estou com um conceito bem formado, tá? E até acho que seria legal ouvir a ideia de vocês, né? De ti que está assistindo o vídeo, assim, né? Sobre esse prazer com o estudo, tá? E a gente está falando aqui, quando eu falo de estudo, a gente está falando principalmente desse prazer no aprendizado e no desenvolvimento, né? De uma habilidade, competência ou de um assunto, né? Tem assuntos que a gente gosta de aprender, de estudar, de desenvolver uma certa expertise, de desenvolver o nosso conhecimento, a nossa habilidade em debater, conversar sobre aquele assunto, né? Então, eu acho que o estudo, essa palavra, ela se encaixa muito bem aqui. Porque a gente está falando dessa dedicação, dessa prática, né, de um determinado assunto, de uma determinada competência, a gente está falando desse aprendizado, desse desenvolvimento, né, e que uma coisa que é interessante, quando a gente está pensando nessa ideia de aprendizado e desenvolvimento, é a gente separar bem do estudo formal, digamos assim, né? Nesse conceito que a gente está falando, nessa ideia do prazer com o estudo, com o aprendizado e o desenvolvimento de uma certa habilidade, capacidade ou de um assunto, né, de um conhecimento, qualquer coisa, quando a gente pensa dessa forma, qualquer coisa pode ser estudada, né? Então até jogar um joguinho pode ser algo que a gente estuda, né? O que a gente tem muitas vezes bom, eu ainda estou um pouco ainda peguei mais dessa época, né, de quando a gente está jogando um jogo e às vezes tranca numa parte, não sabe o que fazer, ou, né, é um jogo que tem uma mecânica mais complicada, como às vezes a gente vai para o YouTube e passa horas vendo tutorial e dicas e táticas e não sei o que. De certa forma, o que a gente está fazendo ali é estudar aquele jogo. A gente está buscando um novo conhecimento, está buscando um aprendizado, está buscando, né, o desenvolvimento da nossa habilidade, a melhoria de uma competência. Qual competência? A de jogar o jogo, né? Então isso também é um estudo. E a gente pode pensar várias outras coisas que a gente costuma estudar, né? Na minha cabeça, assim, né? O próprio exemplo do bolo, né? O cozinhar pode ser algo que a gente estuda, que a gente tem um interesse genuíno, interno, em aprender mais, em desenvolver, em querer melhorar, né? A atividade física, a prática física também é uma coisa que a gente estuda, né? Vai tentando fazer um movimento um pouco melhor, vai desenvolvendo aquela habilidade, fazendo mais repetições, levantando mais peso. Como tem coisas na nossa vida que a gente estuda. E quando a gente está falando desse estudo, uma coisa que eu acho legal de ressaltar aqui é que, né, quando a gente separando agora o estudo, esse estudo
de um estudo, de um ensino formal, a gente começa a ver que ele tem uma associação com algo muito interessante e que está associado ao prazer, à qualidade de vida, que é a motivação intrínseca, né? O estudo formal normalmente não envolve motivação intrínseca, né? A gente vai para a escola, a gente vai para a faculdade, a gente estuda aquela cadeira, não sei o quê, aquela matéria, muitas vezes porque a gente precisa passar na prova, né? Mas quando a gente está falando desse tipo de estudo, geralmente é algo que a gente é intrinsecamente motivado, que a gente tem essa vontade de aprender e desenvolver que vem de dentro, né? E aqui trazendo um pouco, eu gosto muito do conceito de motivação intrínseca e extrínseca. Eu acho que eu falei isso quando eu falei de gamificação, vídeos atrás, né? Do sistema Octalysis. Mas eu gosto muito da ideia de definir motivação intrínseca e extrínseca com uma diferença de foco quando a gente está falando no prazer, né? Quando a gente está falando de uma motivação intrínseca, né, é aquela coisa que eu faço porque é prazeroso. Quando a gente está falando de uma motivação extrínseca, é aquela coisa que eu faço porque o resultado é prazeroso, o resultado é desejável, né? Na motivação intrínseca eu faço porque eu gosto. Na motivação extrínseca, eu faço porque eu gosto do que acontece quando eu faço aquilo ali, né? Então, quando a gente está falando desse estudo, ele vai estar mais associado a esse exercício, né? Talvez, ou essa dedicação, essas práticas mais ligadas a uma motivação intrínseca. Eu estudo aquilo ali porque eu gosto, né? Eu busco aprender mais daquilo ali porque eu gosto. Eu busco melhorar naquela habilidade, naquela competência porque eu gosto dela, porque eu acho ela prazerosa, né? Tá muito ligado ao processo, à prática, ao fazer e não tanto, né, ao resultado. Então, o quanto que a gente não está falando aqui de que talvez para entender, para descobrir o que a gente gosta de estudar, seja interessante a gente prestar atenção nas nossas motivações intrínsecas. E o quanto as coisas que a gente gosta de estudar, gosta de aprender e gosta de desenvolver, também não nos dão uma pista de quais são as nossas motivações intrínsecas, né? Porque às vezes vai ter um assunto que a gente vai ser intrinsecamente motivado por diferentes motivos, por diferentes fatores, né? E a gente vai acabar estudando aquele assunto. Então, essa relação entre estudo e motivação intrínseca é legal de a gente perceber. Por quê? Porque talvez aqui também a gente vá falar em uma certa, eu vou chamar aqui de mentalidade de estudante, tá? Mas é de uma mentalidade, uma percepção que valoriza o processo. Porque a gente está falando de aprendizado, a gente está falando de desenvolvimento, isso pressupõe a ideia de que aquele assunto, aquela habilidade, aquela competência não é algo estanque, de que é um processo, de que muda com o tempo e conforme eu vou aprendendo, conforme eu vou me dedicando e desenvolvendo, eu vou me movendo nesse caminho, nesse processo e desenvolvendo uma expertise, uma habilidade, né? Alcançando novos patamares, podendo fazer outras coisas, enfim, né? Aqui a gente tem, olha só como a gente está falando de um foco no processo. Tanto quando a gente fala de uma motivação intrínseca, o prazer em fazer, né? É um foco no processo e não no resultado, e uma mentalidade de estudante reconhecer que aquilo ali, aquele prazer, aquela habilidade, aquele assunto que eu estou estudando, ele não é estanque, ele é um processo, né? Isso também está associado a essa ideia de processo, enfim, de que é uma habilidade, algo que muda com o tempo, né? Então, é um pouco difícil de definir e eu vou te dizer que eu levei um tempo, assim, foi um pouco complicado, mas a melhor palavra que eu encontrei foi justamente essa do estudo, né? O prazer em estudar, o prazer em aprender um determinado assunto, desenvolver uma certa habilidade, competência, né? Esse tópico, essa área de interesse, de motivação intrínseca que a gente gosta, que a gente sente prazer em aprender, desenvolver, em estudar, né? Infelizmente,
ao longo da nossa vida, talvez os ambientes de estudo, escolas, faculdade, cursinho, enfim, né, não sejam tão habilidosos, digamos assim, em nos ensinar a ter esse prazer com o estudo. Mas eu acredito que todo mundo tem alguma coisa que gosta de estudar. Todo mundo é capaz de sentir prazer no aprendizado, no desenvolvimento. Talvez a gente, em função dos contextos, situações de história de vida, talvez a gente acabe perdendo um pouco o foco, né, nesse tipo de prazer, né, nessa habilidade e competência em sentir prazer com o estudo, digamos assim, né? A gente acaba, às vezes, direcionando a nossa atenção mais para uma motivação extrínseca, mais para as consequências daquilo que a gente faz, e não tanto para o prazer no processo, no fazer, né? Ou a mentalidade de que eu vou fazendo, eu vou me dedicando, eu vou aprendendo, eu vou estudando, eu vou desenvolvendo, e que isso é prazeroso, né? Então, o prazer no estudo, talvez ele fica um pouco perdido ao longo da nossa vida, mas eu acredito que todo mundo tem, né? Todo mundo é capaz de sentir prazer no estudo, e todo mundo tem alguma coisa que gosta de estudar, né? Que é prazeroso estudar, que gosta de aprender, que gosta de desenvolver. Então, a reflexão do vídeo de hoje talvez é justamente a gente parar um tempinho para pensar se a gente está conseguindo guardar um espaço no nosso dia, né, para ter esse prazer com o estudo. E que coisas são essas, né, que são prazerosas de aprender, de desenvolver, de estudar? Se a gente sabe quais são elas, né? Pra gente, isso vai ser pessoal de cada um, mas se a gente reconhece, sabe quais são elas, se a gente dedica tempo, dedica energia, atenção, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, para ter um pouquinho desse prazer de estudar. Seja qual for o assunto, seja sendo culinária, jogo online, atividade física, alguma leitura, algum tema, né, que a gente gosta de estudar, mas enfim, né, acho que é um tipo de prazer que a gente pode cultivar na nossa vida, né? Talvez se a nossa vida não anda tão prazerosa assim, essa pode ser uma alternativa para a gente ter mais prazer na vida, mais prazer no dia a dia e, consequentemente, né, atingir uma qualidade de vida, de bem-estar um pouco maior, né? Mas, enfim, esse é o tema do vídeo de hoje, essas são as reflexões do vídeo de hoje. Se esse tema, se esse prazer no estudo te fez pensar alguma coisa, lembrar de alguma situação, algo que tu gostaria de compartilhar, fica à vontade para escrever aqui nos comentários, ou então entrar em contato lá no Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.